Uh. Yeah. Salve, salve, Bills Máfia! Sejam muito bem-vindos a mais um Billscast Brasil, o seu podcast sobre Buffalo Bills em português. E hoje o assunto não tem como ser diferente, né? Review da semana 2 do Buffalo Bills, confronto divisional contra o Miami Dolphins, uma vitória contundente dos Bills, e a gente vai discutir um pouquinho essa noite. Eu queria pedir primeiramente aqueles recadinhos iniciais que todo mundo já sabe, para nos seguir nas nossas redes sociais, Blog dos Bills no Instagram, no Blue Sky, no YouTube, no Spotify, é Billscast Brasil, você encontra a gente lá. Não se esqueça de avaliar o programa no Spotify, se puder, dar aquelas 5 estrelinhas, se eu não estou enganado. E não esquecer de curtir, dar o like no vídeo, compartilhar com os amigos, que é muito importante para o nosso trabalho continuar seguindo, ainda mais agora que a temporada começou, as coisas estão finalmente pegando fogo. Bom, dados os recados iniciais, a gente pode passar agora para o assunto principal do vídeo. O Buffalo Bills e Miami Dolphins, uma vitória contundente do Buffalo Bills, belíssima de passagem, para muita gente uma surpresa. Havia um temor muito grande em relação ao Miami Dolphins, em relação a como o nosso time lidaria com o ataque deles, né? Mas o Buffalo Bills mostrou todo o seu potencial nessa partida. Bom, indo direto ao ponto aqui, Buffalo Bills, Miami Dolphins, quinta-feira, Thursday Night Football. O jogo começou com posse de bola do Miami Dolphins. Posse de bola que não durou muito, porque o nosso querido Tua Tagovailoa, em um certo passe ali, uma tentativa de lançamento, acabou lançando a bola para o seu recebedor. Christian Benford estava na marcação dele. No fim das contas, aconteceu a pressão. A bola bateu no recebedor do Miami Dolphins e sobrou para o Jamarcus Ingram fazer a primeira interceptação da noite. Posse de bola dos Bills agora. 6 jogadinhas dos Bills, tranquilo. Com touchdown do James Cook no fim da jogada, numa jogada muito boa. A gente vai discutir isso daqui a pouco. Depois tem touchdown dos Dolphins, os Bills devolvem a bola em sequência num punch. E aí vem a segunda interceptação para Tua Tagovailoa na noite. Ele tenta fazer ali um lançamento pro receiver dele, e o Christian Benford fez uma partidaça, diga-se de passagem, intercepta ele, segunda interceptação da noite para Christian Benford. Com esse turnover, os Bills eles vão para um field goal no fim da jogada, depois devolvem a bola para o Miami Dolphins, que tem um punch, e aí após esse punch os Bills fazem um drive de manual, né? Um drive espetacular. Josh Allen fazendo passes magníficos e encerra com o James Cook fazendo mais um touchdown. Bola dos Dolphins, turnover on downs. A bola volta para o Buffalo Bills. Mais um touchdown do James Cook. O fim do primeiro tempo com o nosso glorioso Miami Dolphins chutando um field goal. O Buffalo Bills recebe a bola, mas aí ele só ajoelha e encerra o primeiro tempo. Até então, 24-10 para o Buffalo Bills. Na primeira jogada, no primeiro drive, na verdade, né, do Buffalo Bills no segundo tempo, punch.
devolve a bola para o Miami Dolphins, mas logo o Tua Tagovailoa é novamente interceptado numa jogada em que ele tenta jogar a bola para fora para se livrar dela. A pressão chegou ali e ele não ia segurar a pressão, então ele tentou se livrar da bola, o que mostrou não dar certo, porque Jamarcus Ingram apareceu lá e recuperou a bola. Pick six, touchdown, Buffalo Bills. A bola então volta para o Miami Dolphins e aí, cara, nesse drive é o drive em que acontece a conclusão do Tua. Ali não tem mais jogo. Turnover on downs do, dos Dolphins, punch dos Bills, turnover on downs dos Dolphins de novo, field goal perdido dos Bills, turnover on downs e fim de jogo. Uma pena o jogo ter acabado assim, né? Porque a gente gosta de ver o espetáculo, né? A gente quer ver sempre o melhor dos times e eu espero de coração que ele esteja bem. Não é o cenário ideal para o Tua, né? Como jogador, já é a terceira ou quarta concussão dele. Já é uma coisa séria. Muito se fala aí ele se aposentar ou não, né? Como eu não sou especialista em nada no assunto, não entrarei nesse mérito nesse vídeo, mas eu espero que ele se recupere logo e, enfim, tome a melhor decisão para a carreira dele agora, para o futuro dele, mas que apesar disso e ele continua tendo todo o apoio da torcida da NFL em geral, né? Não somente da torcida do Miami Dolphins, a NFL em geral se solidariza com ele e eu não deixo de ser diferente e torço muito pela melhor recuperação do Tua nessa. Né? Tomara que ele consiga se recuperar logo de mais esse problema, né, dessa concussão. Mas voltando pro jogo agora, cara, esse é um jogo que estatisticamente, se você gosta só dos números e acha que os números necessariamente dizem tudo que foi o jogo, ele vai te decepcionar um pouco, cara, porque se você olha os números do Buffalo Bills, 247 jardas totais durante um jogo, você vai ficar talvez em choque ao ver que os Bills ganharam por 3 posses de diferença. Bem, bem comum isso acontecer, né? Bem comum. E um fator importante para esses números relativamente baixos, para os padrões, é que os Bills não precisaram jogar de maneira heróica, né? Foi necessário só fazer o básico, porque o Tua acabou do outro lado fazendo muito serviço para a gente, adiantando o nosso trabalho, né? Então, isso acabou facilitando bastante as coisas para a gente, trazendo alguns pontos. Um ponto muito importante que eu achei interessante falar foi sobre a disciplina da equipe nesse jogo. Algo que foi muito comentado na última partida sobre o excesso de faltas da equipe dos Bills, né? Que foi comentado tal, porque já era reincidente, né? No ano passado, a gente sabia disso, era uma questão, os Bills sofreram bastante com essa questão das faltas, sofreram no início da temporada, o primeiro jogo contra o Arizona Cardinals, tivemos muitas faltas, tanto do ataque e da defesa, e dessa vez somente uma falta para 5 jardas de punição apenas, foi uma falta ali na linha ofensiva do Spencer Brown,
E jogou bem, né? Ele, David Edwards, a linha ofensiva vem fazendo um bom trabalho e apesar de não ser o maior fã do Spencer Brown, eu tenho que assumir aqui que depois dessa renovação de contrato dele, ele parece que anda mais feliz e tal, e tá tentando desempenhar o seu melhor futebol, né? Então, torço para que isso realmente seja verdade, e esse seja o fato decisivo para ele mudar o patamar dele na carreira como um Bills. Partindo aqui para alguns pontos, achei interessante trazer uma questão aqui. Se você ver aqui, ó, Josh Allen, 139 jardas e um touchdown. Cara, você achou que o Josh Allen jogou mal, né? Não é esperado o Josh Allen ter esses números, né? Mas, na verdade, é completamente diferente. Uma analogia que eu gosto de fazer sempre é que a gente vê muitas vezes o Josh Allen tentar ser o famoso super-homem, né? O famoso Superman. E a gente sempre falava, né? Que seria interessante muitas vezes ele deixar de ser o Superman para virar o Clark Kent. E nesse jogo foi basicamente isso, né? Ele começou como Clark Kent e jogou a partida inteira como Clark, né? Porque não foi necessário uh, é, a, não foi necessário ele atuar heroicamente nessa partida, né? Ele fez o simples com excelência, né? No início do jogo eu senti que ele estava com aquela questão da mão esquerda dele, né, que estava machucada. Eu senti que ele não estava com muita firmeza ali, mas eu acredito que possa ter melhorado durante o jogo, ele possa ter se acostumado. Adrenalina e tal, o cara entrou na partida, ele estava frio, então acredito que isso possa ter melhorado na partida dele, mas, cara, atuação de gala do Josh Allen, sem muito alarde, mas ele conseguiu fazer o simples, fazer o necessário. Ah, destaque para dois passes dele fantástico e em sequência, diga-se de passagem, uma bola pro Khalil Shakir, que um laser no meio do campo, sensacional. E logo depois um balaço de 33 jardas para o Ty Johnson, que deixou os Bills na beira da endzone para fazer o TD com o James Cook. Então, cara, quando foi necessário, ele apareceu, não fez loucuras nessa partida, até porque não foi necessário, né? Então, o Josh Allen mantendo um nível altíssimo, se colocando aí na briga de MVP, provavelmente. E tá merecendo, hein? Tá merecendo. Já não é de hoje que ele tá merecendo esse prêmio. Outro destaque aqui da partida não tem como não ser diferente, né? James Cook, 95 jardas, 12 toques na bola e 3 touchdowns, cara. Que partidaça do James Cook, né? Destacando primeiramente o primeiro touchdown nos Bills, que a campanha veio depois de um turnover dos Bills, né? Não era nem para os Bills terem aquela posse, era a posse do Miami Dolphins, né? Então, quando chegou ali na quarta descida, né? Eu imaginei realmente que o McDermott ia tentar chutar aquela bola, não ia arriscar um passe, até porque a posse não necessariamente era nossa. Então eu imaginei que com o field goal ele ia sair contente. Ainda bem que estava errado. Isso mostra coragem do McDermott, né? Acho que em outros tempos ele talvez não fosse para essa bola, mas mostra coragem no McDermott e confiança no Joe Brady, né? Confiança no Joe Brady, que fez uma baita jogada ali. Marcação homem a homem, o Kurt Samuel fez um motion ali que atraiu a marcação para o lado direito. Os wide receivers cruzaram ali suas rotas. Os linebackers dos Dolphins
se embananaram ali no meio da jogada e o James Cook saiu livre pela esquerda do campo, né? Para fazer o touchdown. Então, baita desenho de jogada do Joe Brady que se consolidando como um belo coordenador ofensivo, né? Eu sempre deixei bem claro para todo mundo que nos outros episódios aqui no Billscast que pô, é a primeira vez que o Joe Brady tá trabalhando com um elenco mais consistente, né? Os elencos dele no Carolina Panthers não eram dos melhores, ele não trabalhava com um quarterback do nível do Josh Allen, então o jogo acaba sendo mais fácil para ele quando ele tem peças de mais qualidade, né? Também referente ao ataque, mais uma vez o Josh Allen distribuiu muito bem o jogo, 9 jogadores diferentes sendo os alvos, os mesmos 9 jogadores da última partida, só que dessa vez, diferente do outro jogo, o Khalil Shakir foi o principal alvo do Josh Allen. 5 alvos e 5 recepções, 54 jardas e 10,8 jardas por recepção de média. Partida muito boa do Shakir, aparecendo quando é necessário, né? A gente já sabia do potencial dele, né? Tinha muita confiança no Shakir já. E eu acredito muito que ele possa ser um wide receiver de alto nível aqui jogando nos Bills. Né? Potencial ele tem, ele mostra quando ele é chamado, ele responde bem e, cara, a tendência é só melhora para ele, né? O Dawson Knox foi mais. O Dawson Knox não, o Dalton Kincaid foi mais acionado nessa partida, na outra ele estava mais sumido. O Keon Coleman, que dessa vez ficou mais sumido, recebeu um alvo já no final do jogo e tal. Acho que o Joe Brady preferiu dar uma segurada no calouro para evitar complicações. Mas de resto, cara, a gente tem que ser justo. Não precisou ser um grande jogo do ataque, né? O Tua acabou fortalecendo muito as nossas partidas, a nossa partida, então não foi necessário fazer loucuras enormes. Eu já ia me esquecendo aqui do TD de 49 jardas do James Cook, que ele acabou quebrando ali a primeira linha de defesa com uma corrida e partiu para o fundo do campo, cara. E ali tem uma imagem muito emblemática que é o James Cook correndo para o touchdown e o Jordan Poyer tentando alcançar ele. E para todo mundo que sofria com a partida do Jordan Poyer e do Micah Hyde, isso aí exemplifica o porquê eles deixaram a equipe, né? O Jordan Poyer errou o ângulo, ficou sem velocidade para alcançar o James Cook, e o James Cook ali doutrinou o Miami Dolphins e TD Bills, sem segredos, mostrando que foi uma decisão certa de liberar os nossos ex-safeties no momento necessário, né? Partindo agora para nossa parte, para nossa região defensiva, que foi o fator principal desse jogo, né? A gente pode falar que o ataque fez o seu serviço muito bem feito quando foi chamado, mas a defesa foi o divisor de águas dessa partida, né? A pressão chegando no, no Tua foi fundamental o jogo inteiro. Foi necessário. O Greg Rousseau jogando bem, o Ed Oliver com um sec, 2 tecos para perda de jardas, o Epeneza jogando bem, um destaque aqui para o Von Miller, cara, que o Von Miller novamente aparecendo, conseguiu um sec, conseguiu um tackle para perda de jardas do Miami Dolphins, e repetindo novamente o que já foi dito várias vezes, né, a gente não espera um Von Miller nível MVP, né, a gente só quer que o Von Miller demonstre pelo menos um pouco do que
ele já foi um dia, né? Ele não esqueceu como joga esse jogo, né? Ele ainda tem ali, ainda parece ter algum gás. Então, acredito sim que nessa temporada o Von Miller vai ser importantíssimo para a equipe. E se ele continuar jogando assim, claro, entrando em momentos especiais e fazendo suas boas jogadas, pô, em 2 partidas o Von Miller já superou com tranquilidade a última temporada, né? A última temporada que foi um terror para ele e para a torcida, né? Então, não é não é desesperadora a situação do Von Miller esse ano. Acredito que ele tem indo bem e que ele continue indo assim, né? Sendo mais preservado e entrando apenas nos momentos decisivos. E de Epeneza jogou bem. O Duncan Jones fez uma partida mais abaixo e tal. O Dwayne Carter jogou muito ali no lugar dele, né? O Austin Johnson também estava em alguns snaps, mas apesar da partida abaixo, não foi comprometedor. Aí a gente já entra numa questão complicada, né? Logo no início do jogo, ali os primeiros drives e tal, o Terrell Bernard acaba se lesionando, cara, e já foi confirmado, ele distendeu o peitoral, vai ficar algumas semanas fora, o que traz preocupações para a equipe. Ele é o líder da defesa, oficialmente falando, né? Ele é o único capitão. Claro que tem outros jogadores ali que auxiliam, mas oficialmente falando, ele é o único capitão da defesa. Se tornou um líder, um jogador muito vocal, estava coordenando ali a defesa, muito com o Dorian Williams do lado, né? O Dorian Williams é um segundo onista, ainda está aprendendo, e aí essa perda dele é sentida, e aí abre espaço para chegada do Balon Spector, que substituiu ele na fogueira e, cara, não prejudicou. Foi um jogador sólido. Um número interessante que eu quis trazer aqui, ó. 10 tackles do Balon Spector, 10 tackles do Dorian Williams. E isso aqui não é coincidência, cara. O Miami Dolphins acreditou que por meio dos nossos linebackers serem os reservas, o caminho da vitória deles seriam por aí, né? Só que a verdade é que não foi bem assim. Eles jogaram bem, eles foram bem contundentes. O Dorian Williams, eu acho que em alguns momentos apareceu um pouco abaixo ali, porque tá aprendendo ainda, né? Segundo anista, o Ben Spector também. A tendência é que eles continuem como titulares nas próximas semanas, com a lesão do Bernard, que não volta pelo menos aí no próximo, em um mês. Não é esperado que ele volte. Então, cara, difícil, porque esse nosso miolo tá todo. Isso é uma coisa importante de se falar, né? Esse miolo dos nossos linebackers e o nosso corner atrás, o nickel no caso, todo reserva, cara. A gente ganhou, a gente jogou bem, os nossos defensores fizeram boas partidas e são reservas. O Ben Spector é reserva, o Dorian Williams é reserva, o Ken Lewis substituindo o Teron Johnson é reserva. Então, cara, isso mostra um pouco não, né? Bastante do trabalho do McDermott e do trabalho do Babbitt, né? E o McDermott é bom defensivamente, já é sabido, né? Apesar de que há muitas críticas sobre ele na hora H, o McDermott sabe fazer boas defesas. O Bob Babbitt já tem experiência nessas áreas. Então, Balon Spector e Dorian Williams entrarem e jogarem bem, para mim, não é surpresa nenhuma. Talvez não esperasse tanto, então
Qualquer coisa que vier já seria bom, mas eu acredito que realmente eles estejam fazendo um bom trabalho e a tendência é que eles continuem. Os próximos jogos vão ser desafiantes para eles, né? Vai ter uma sequência complicada em que eles vão ser muito mais acionados e visados pelos ataques adversários, mas eu acredito novamente que eles possam continuar se dando bem. O McDermott com certeza vai fazer um plano de jogo especial para eles e para esse momento complicado que a defesa dos Bills vem passando com tantas perdas, né? Outra área do campo que foi fundamental e espetacular a partida dos nossos defensive backs, né? Os nossos corners e dos nossos safeties jogaram muito, cara. É impressionante como Tyreek Hill e Jalen Waddle não se criam enfrentando o Buffalo Bills. Tyreek Hill e Jalen Waddle foram limitados a 70 jardas nessa última partida. E aqui eu tô contando jardas passadas e jardas corridas pelos dois. 70 jardas. Que partidaça do Teron Johnson, não, do Christian Benford. Que partidaça do Russell Douglas. E, cara, Jamarcus Ingram. O moleque tem estrela, hein? O moleque tem estrela. O moleque jogou uma porcentagem menor de snaps e apareceu quando mais se precisa. Não necessariamente precisou, né? Mas ele tava lá quando a oportunidade apareceu. Ele estava lá quando o Tua lançou a primeira interceptação, que rebateu um corpo do jogador dos Dolphins e sobrou para ele, ele pegou. Ele estava lá quando o Tua jogou a bola para fora e ele deu uma carreira ali para recuperar a bola, cara. Impressionante a velocidade do Jamarcus Ingram. E fantástico, né? 2 interceptações, um TD que foi a pick six e, cara, uma história incrível dele, né? Os últimos 2 anos jogando no practice squad dos Bills, finalmente ganha uma oportunidade para jogar no time principal, sendo um ativo, agora vem se tornando cada vez mais um ativo valioso, né? Algo que não parecia ser antes, né? Mas espetacular a partida dos nossos defensive backs. O Christian Benford fez ótima partida novamente, com uma interceptação. O Christian Benford jogou 100% dos snaps. O único jogador defensivo que jogou 100% dos snaps não saiu de campo. Um monstro defensivamente falando, muito subestimado ainda pela liga, não criou um nome. As pessoas ainda não conhecem Christian Benford, mas, cara, ele vem criando aí, vem conquistando seu espaço. E esse nosso núcleo de defensive backs, nossos safeties e os nossos corners estão numa pegada diferente, né? Principalmente os nossos corners. Os nossos safeties, eles fizeram uma partida sólida, né? O Taylor Rapp e o Damar Hamlin fizeram uma partida sólida. O Damar Hamlin teve 10 tackles, até porque, novamente, o Damar Hamlin sendo muito visado ainda pelo ataque adversário, né? Não comprometeu, não fez uma partida espetacular, mas também não fez uma partida ruim. O Damar Hamlin vem sendo titular sólido, né? Nada grandioso, mas ele vem sendo um titular bem sólido. Ali no fim do jogo, né, com a partida já definida, os reservas começaram a entrar em campo. E aí a gente teve uma visão ali do Cole Bishop, que estreou finalmente, né? Na última partida ele não jogou, não foi ativado. Ainda estava treinando e tal, questão da lesão dele. Ele voltou em cima da hora para voltar a treinar, né, no caso. Ele ficou bastante tempo na pré-temporada machucado. Então a gente começa a conhecer ele acabou fazendo uma boa jogada ali no final, quando foi exigido. E eu espero muito do Cole Bishop para esse futuro. Acredito que ele tem um potencial para ser titular. E é algo que eu quero ver mais nas próximas partidas é ele entrando cada vez mais e
correspondendo às expectativas, né? Correspondendo às expectativas. Não podemos deixar de falar também do Tyler Bass. O Tyler Bass que, apesar do jogo resolvido já, errou um chute ridículo. Jogo resolvido fácil, chute de não tão longa distância. E ele conseguiu errar, o que é preocupante, porque não é o tipo de chute que se espera erro. Então, fica aí o asterisco para a atuação do Tyler Bass. Mas acho que é isso aí. A partida dos Bills foi bem tranquila. Acho que muita gente não esperava uma partida tão tranquila quanto essa, né? Parecia que o Miami Dolphins ia ser um adversário bem mais vigoroso. Eu também achei que ia ser. O jogo foi bem físico e mais uma vez o Dolphins perdeu na fisicalidade. Isso já tinha acontecido na temporada passada. A velocidade dos Dolphins não consegue se sobressair sobre o jogo dos Bills. Impressionante. Quando Tyreek Hill e Jalen Waddle ficaram inaptos, né, no jogo, o Devon Achane acabou dando um trabalho ali para a defesa dos Bills, né? A defesa acabou se complicando um pouco ali contra a corrida em alguns momentos, mas também nada para se assustar, né? Mas, enfim, partida belíssima dos Bills, no que se propôs a fazer, recebeu a bola e fez o jogo mandava, entende? Numericamente, estatisticamente falando, pode não ter sido o jogo mais brilhante da maioria, mas o que importa é o que o campo mostra, né? Não necessariamente o que os números estão mostrando. O campo mostra a partida boa que os Bills fizeram, aproveitando as oportunidades, punindo os turnovers dos Dolphins e conseguindo trazer mais uma vitória para casa. O Buffalo Bills 2-0 agora na temporada, vencendo já um confronto divisional e que são fundamentais para futuros potenciais desempates, né? Então, boa partida do Buffalo Bills. Algumas menções honrosas, talvez, pro Ray Davis, que correu bem com a bola em alguns momentos que ele teve. Um jogador que está sendo bem acionado, diga-se de passagem, mais do que eu imaginei que ele fosse ser. Não imaginei que ele fosse ter tantas carregadas assim, 9 carregadas para 29 jardas, 3.2 de média por carregada, né? Eu não acreditava que ele ia ter tantas carregadas assim de cara, mas eu acho que, bom, é isso aí, né? Outra menção honrosa para o Ken Lewis, que está fazendo muito bem a função do Taron Johnson ali como níquel. Taron Johnson, que deve ficar ali 3 semanas fora, né? 3 semanas fora, Taron Johnson, pelo menos um mês, Terrell Bernard, Matt Milano, não sabemos nem quando vai voltar. Então, esse interior aí da defesa dos Bills parece estar complicado, mas existe um caminho do sucesso ali. McDermott conhece, Bob Babbitt conhece, e acredito que essa tendência de boas defesas continue mesmo com não necessariamente as melhores peças. Então, Buffalo Bills 31, Miami Dolphins 10, jogo tranquilo. Diz aí nos comentários o que você achou do jogo, se você está assistindo no YouTube. Só dando aqueles recadinhos finais que vocês já sabem, né? Para nos seguir nas nossas redes sociais, blog dos Bills, buscar Instagram, YouTube, Billscast Brasil no Spotify
E, cara, se puder deixar o like, compartilhar o vídeo, comentar, se inscrever, avaliar no Spotify, avaliar na plataforma de áudio que você escuta o nosso podcast, que vai ser importantíssimo para divulgar o nosso trabalho. Quanto mais gente for alcançada, melhor, né? Para criar um vínculo mais próximo da Biosmart aqui no Brasil. Então, muito obrigado a você que ouviu até aqui. Agradeço pela companhia. Próximo jogo dos Bills só na segunda-feira. Um bom tempo de descanso contra o Jacksonville Jaguars em casa. E bom, como eu sempre digo, voltaremos em breve. Go Bills e até a próxima.